Pessoal, então vamos dar início então a segunda parte do vídeo, né, que a gente fala aí de manejo reprodutivo. Nesse segundo pedaço, né, da nossa aula aí, eu vou dar mais ênfase agora a partir de acasalamento, coisas um pouco mais práticas aí dentro desse tema. Só relembrando lá, né, com eu tinha passado para vocês a respeito dessa questão do manejo reprodutivo, né, o que eu preciso saber, como fazer e como avaliar. No caso dessa aula, o foco vai ser bem em como fazer e como avaliar, né? A gente, nesse primeiro vídeo lá, eu tratei mais a questão do que eu precisava saber, da importância, da fundamentação prática, diferenciação ali dos aspectos básicos ali do manejo reprodutivo, né? Então, essas bases fisiológicas, anatomias, elas são muito diferentes das outras espécies domésticas e também há uma necessidade de se conhecer para entender alguns dados, né? Principalmente depois que a gente for falar dos índices produtivos, entender um pouquinho melhor eles. Então, o que vai hoje, né, essa parte que a gente vai discutir agora, esse manejo reprodutivo é basicamente seleção. Dentro da seleção, nós vamos discutir um pouquinho do acasalamento e esses sistemas. Além disso, nós vamos falar dos protocolos de sincronização. Falado, né, passado parte do protocolo de sincronização, a gente entra nos índices produtivos, né, os índices zootécnicos. Ah, uma coisa, né, quando a gente pensa em quando a gente pensa aí, né, nos critérios, né, quais são os critérios que eu devo usar para fazer a seleção dos meus animais? E eu preciso pensar, né, nos critérios que vai atender as fêmeas e nos critérios que vão ser utilizados por os machos, né? Então, existe uma série de critérios que está correlacionado com a fêmea e outros critérios que estão correlacionados aí com os machos. Então, é importante essa diferenciação também. Então, dando início aqui para as fêmeas, né, o que a gente tem que pensar aí, quais são as avaliações importantes que eu preciso ter, né? Então, um dos aspectos que a gente tem que pensar é a questão da dentição, né? Então, todo o aparelho bucal desse animal ele precisa ser avaliado, porque você vai ter, às vezes, animais mais velhos que já estão sem alguns dentes na arcada, e isso vai afetar a capacidade de ingestão, entre outras coisas, é importante. Né? Outro aspecto que vale a pena avaliar é os membros, né? Os pés, os aprumos, a linha superior, aparelho reprodutivo, úbere, né? E os tetos, peso, idade e a condição corporal. Né? E todos esses critérios ou esses pontos a serem avaliados, eles são aspectos visuais. Né? Então, isso você consegue, né, de maneira prática, você tem acesso a cada um desses pontos aí ao avaliar um rebanho. Além disso, né, um outro aspecto que é muito importante, e isso depende aí já da implementação de uma escrituração, né, todo um plano aí de controle de dados desses animais, é com relação ao histórico produtivo, né? Porque aí não basta você ter só a escrituração, mas você já tem um acompanhamento aí de parâmetros que fazem parte aí da vida do animal para que e dentro da rotina da fazenda para coletar isso e depois gerar algumas informações. Então esse histórico produtivo ele é muito importante nesses critérios de se eu devo ou não devo acasalar aquele animal. Alguns aspectos visuais, né? Então, por exemplo, essa questão da dentição, né, do aparelho bucal, se o animal tem alguma deformidade, por exemplo, se ele é agnata, prognata, né? Então, essa alteração da estrutura dentária aqui, né, da arcada ou da mandíbula, isso não é desejável e isso passa, né, para os demais por dentro dos filhos vão ter, né? A outra coisa que é importante é a avaliação dentária. Então, uma das formas que a gente já viu isso lá no vídeo aula de fundamentação é se o animal é um cordeiro, um animal jovem, se está com 1 ano, 2 a 3 anos, e se já é boca cheia, né, 4 dentes aí, 4 anos de idade. Então, essa avaliação da dentição, os aprumos, né? Um aprumo desejável e aprumos que a gente tem problema. Então, por exemplo, um animal desse vai ter com certeza problema de locomoção, tem dificuldade de obtenção do alimento. À medida que esse animal fica pesado, ele vai ter maior estresse e desgaste nesses membros.
Então, tudo isso pode comprometer durante a gestação desse animal e ele ter alguma dificuldade aí de ter um bom desenvolvimento fetal. Aqui só um exemplo, né, mais pertinho aí do que seria um aprumo interessante, né, e aprumos onde você tem aí pouco espaço, né, o animal praticamente como se ele andasse na ponta dos pés ou se ele andasse já só no calcanhar. Então você quer aqui um aprumo intermediário, né, mas que proporcione para o animal conforto no caminhar. Uma outra coisa que é importante falar, que é com relação à parte da linha do dorso do animal. Né? Então você quer um animal ali que ele tenha uma certa, ele seja retilíneo, né? Ele não precisa ter aí uma escoliose ou cifose, né? Lordose. Então todas essas alterações dessa estrutura vão dificultar, por exemplo, na monta do animal quando você está trabalhando aí de uma monta natural. Você vai ter aí um carneiro ou um bode pesando 80, 100 quilos e se o animal tem algum problema na sua coluna, ele pode às vezes não suportar esse peso, né? Então você tem alguma dificuldade lá na cobertura. Com relação à idade e peso, pensando principalmente nas primíparas, né? Então, alguns critérios que são importantes, a gente falou isso lá naquele primeiro momento, que é a idade mínima de 8 meses e a reprodução tem que estar com 70% do peso adulto, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo onde a gente for pensar aqui num rebanho, né, de peso médio de 50 quilos, com esse critério de 70%, nós vamos trabalhar aí com um animal, né, primípara, um animal de primeira estação de monta, que ele tem que ter 35 quilos e os 8 meses. E aí eu quero deixar aqui essa ressalva, né, que é a ressalva de que se o animal, né, tiver esses 35 quilos, mas ele está com uma idade inferior, é melhor, né, é recomendado que você não faça essa estação de monta, que você espere. E aí você está caindo lá dentro daquele gráfico que eu comentei, que é você ter um animal já com peso, mas a idade abaixo, né, menos do que é a recomendação. Ou você pode ter um sistema tão lento de ganho de peso que o animal ele vai ter idade, mas não vai ter o peso ideal. Então, nenhuma dessas duas situações ela é desejável. O que se deseja é que o animal tenha, né, com 8 meses, 70%, nesse exemplo aqui, 35 quilos. Então, qual que é o desafio, qual que é a obrigação do nutricionista, né? Que ele faça uma dieta para o animal ganhar a quantidade de peso que é necessária para que quando ele estiver com os 8 meses, né, 240 dias de idade, ele esteja com esse peso. Tá? Então, esse é o desafio, essa é a meta nutricional que esse animal vai ter ali que atender, né? Isso por meio de uma formulação é totalmente possível, isso um técnico tem que fazer isso. Uma outra relação que é importante quando a gente fala em questão de estação de monta é a gente pensar nessa relação do score de condição corporal, porque o score de condição corporal ele tem uma relação direta com fertilidade, com prolificidade e mortalidade. Então, esse é um trabalho relativamente antigo, né, de 91, mas ele traz para a gente aqui uma ideia do que é a magnitude do efeito da condição corporal nesses três índices, né, reprodutivos. Então, quando você pega aqui caprinos com uma condição corporal, ali, um score de condição corporal menor do que 1, 2, 3 e maior do que 3, o que a gente vê? Né? Um impacto na fertilidade, sendo que quanto menor o meu score de condição corporal, menor vai ser minha fertilidade, menor vai ser a prolificidade e maior vai ser a mortalidade. Então o que você tem que pensar, né, que é a grande informação que a gente tem desse trabalho, é que o score ele vai ter uma relação direta com esses três parâmetros. Então scores mais baixos, animais mais magros, seja em caprinos ou em ovinos, vai haver uma queda de fertilidade, uma queda da prolificidade e um aumento da mortalidade. Então, essa é eu acho que a grande mensagem que a gente tem que ter em mente, né? Ou essa é a mensagem que isso aqui passa para nós com relação à manutenção do score ideal. Então, um score em 3, ele vai trazer para a gente aí
uma fertilidade interessante, uma prolificidade, né, maior e uma menor mortalidade. Quando a gente passa para um score maior, o que vai acontecer? A tendência é você ter dificuldade, por exemplo, de fixação do próprio embrião que está sendo gerado por um excesso de gordura. Você vai ter uma alteração também da capacidade de ovulação, e esses animais, muitas das vezes, eles têm aí um tamanho grande, então pode ser que ele tenha, por exemplo, problema de distocia, e aí pode levar à morte também. Tá? Então, esse score em torno de 3, né, ele é o score recomendado aí tanto para caprinos quanto ovinos. Tá? Então, essa seria aí uma dos fatores de acompanhamento. É um fator, né, um critério aí de aspecto visual, onde você vai ter que só palpar os animais, então é muito mais fácil de você obter ele. E sem dúvida, se for para ganhar ali dentro da propriedade, esse seria um critério a ser usado já no primeiro momento. Né? Eu não preciso de dado histórico para tomar a decisão, por exemplo, de acordo com o score. Então, sem dúvida, o score ele é uma grande ferramenta aí para você ter uma maior eficiência de reprodução numa estação de monta aí que você vai realizar dentro da propriedade. Quando a gente pensa em machos, né, há alguns aspectos importantes. Então, da mesma forma que as fêmeas, é importante avaliar, né, o aparelho bucal, a dentição, os membros, a linha superior e uma situação geral desses animais. Um outro, aí lembrando, né, todos esses aspectos aqui, esses 4 fatores ou esses 4 critérios, eles são visuais. Então você vai e avalia no animal e traça ali uma ideia geral desse animal. Além disso, né, um outro aspecto muito importante do reprodutor, né, é o andrológico, e esse andrológico ele tem que ser realizado aí por um médico veterinário. Né? Então é importante que você faça essa avaliação para que você não tenha ali a consequência de um animal, por exemplo, infértil numa estação de monta que pode inviabilizar toda a sua capacidade de produção no ano. Né? Então sua safra ali, ela pode ficar comprometida porque você estava com um reprodutor com algum problema de fertilidade. Além disso, né, desse exame, é importante que se faça a análise do histórico produtivo desse animal e, se possível, você ter também aí os dados genéticos desse animal. Né? Então, você está trabalhando aí com uma perspectiva de melhora ou de ganho genético dentro do seu rebanho. Então, a gente volta aí naquela escala de aulas que a gente vem fazendo, onde o que a gente tem que pensar, né? Então eu tenho uma escrituração zootécnica para coleta dos dados, eu venho acompanhando esse animal e eu tenho um programa de melhoramento onde todos esses dados estão sendo coletados e eu estou sabendo ali qual que é o potencial do meu animal. Ou na aquisição de um animal que veio de uma propriedade ou que veio de uma instituição que tenha esses dados ou que possa te fornecer esses dados para que você realmente busque aí um ganho genético, né, geral, aí, porque esse animal vai estar aí conseguindo cobrir 50 ou mais fêmeas aí, deixando seus descendentes. Então, da maneira semelhante que a gente falou lá nas fêmeas, né, então olhar aparelho, dente, aprumo, pense muito bem nessa questão do aprumo, porque esse animal, né, se ele tem um aprumo ruim, ele vai ter dificuldade de locomoção, ele vai ter dificuldade de monta, então você vai ter um impacto na capacidade dele de cobertura nas fêmeas. Do exame andrológico, né? Então você tem aí algumas coisas para pensar. Eu vou ter um exame clínico, né, que é uma avaliação geral do animal, e eu vou ter a avaliação propriamente do sêmen. Né? Quando a gente pensa nesse exame clínico, a gente vai ter alguns critérios que são importantes. Né? Então, por exemplo, eu vou avaliar aí a idade do animal. Esse animal tem que estar com mais de 11 meses. O que a gente sempre fala, e vocês viram isso lá na aula de fundamentação, é que um macho em capacidade reprodutiva ele vai estar ali com 24 meses. Né? Então, ele já está na sua capacidade realmente de cobrir as fêmeas, já tem tamanho, tem capacidade espermática para isso. O score de condição corporal, ele também influencia, né, na capacidade espermática. O perímetro escrotal, já cheguei a comentar isso, mas é importante que
falar, né, que essa avaliação do perímetro escrotal ela tem direta relação com a capacidade espermática, e aí você vai ter uma variação de raça para raça, mas no mínimo aí 28 centímetros de circunferência escrotal é, é obrigatório para os animais, né, para os reprodutores. Fazer uma palpação para você saber se tem a consistência normal, não tem nenhum tecido fibrosado, não teve nenhuma lesão. Muitas das vezes esses animais eles ficam margeados à propriedade, ou quando eles têm um local, eles são tratados ali e não se dá tanta atenção, mas alguma lesão, são animais que às vezes eles competem muito um com o outro, se eles estão em baias coletivas pode ter um de machucar o outro. Então é muito importante você fazer essa avaliação antes do início da estação reprodutiva. A inspeção, para ver se está tudo íntegro, se não teve nenhum problema. Aprumos, cascos e avaliação de libido. Né? Então, o casco, por exemplo, é muito importante que ele seja feito frequentemente para que você não tenha aí uma alteração do tamanho do casco que possa afetar o aprumo. Então, manter esse animal com capacidade para que no momento certo, né, se você for trabalhar com estação de monta, ele esteja ali com libido, com condição corporal, com capacidade de produzir espermas viáveis e também ele consiga realizar a monta e a fecundação. Né? Então não é simplesmente você, eu solto os machos e vejo o que dá. Tá? É preciso ter uma avaliação prévia aí desse macho. Na questão do exame andrológico, né, você deve fazer dentro do exame, né, essa colheita, que aí você usa uma vagina artificial ou um eletroejaculador. Esse volume esperado de sêmen ele vai variar de 0,5 a 2 ml. Vai ter uma variação de cor um pouco mais esbranquiçada para ovinos e mais amarela para caprinos. Você tem a isenção de cheiro, turbilhonamento numa escala de 1 a 5 tem que estar entre 1 de 4 ou 5. A motilidade mínima de 60, mas é comum ali 60 e 90. Vigor, né? Então você vai avaliar esse parâmetro, você vai avaliar a concentração e você vai avaliar se tem defeitos, aonde se aceita até 5% para defeitos maiores e até 10% para defeitos menores. Então vejam que esse exame andrológico ele pega todo um aspecto clínico do animal, né, que é toda a parte de exterior, entre outras coisas, e ele também faz uma avaliação do sêmen para ver ali se realmente esse animal está fértil. Né? Então, até na própria colheita do sêmen pela vagina, você consegue ter uma noção do libido desse animal. Tá? Essa avaliação de libido também é muito importante aí, para que esse animal realmente tenha êxito lá nessa estação que porventura você vem fazer de estação de monta. Então, definir meus critérios, sei, né, quais são os animais que vão realmente para a estação de reprodução. A pergunta que vem é, qual que é a melhor forma de eu fazer esse acasalamento? Como é que eu vou resolver, como é que eu vou implementar esses acasalamentos? Né? E aí o que a gente tem que ter em mente? Né? O sistema de acasalamentos hoje disponíveis que a gente tem, posso fazer uma monta natural, que é o animal, ele vai montar a fêmea, né? Você vai ter a cópula, ou eu posso usar a inseminação artificial. Né? O que a gente já viu é que tanto caprinos quanto ovinos têm alguns desafios com relação à sua estrutura anatômica, né, das fêmeas que está relacionada às cérvixes. A gente tem os anéis cervicais, eles são tortuosos, eles criam uma barreira, e essa inseminação artificial ela não é tão simples quanto é, por exemplo, num bovino, onde você consegue fazer ali a aplicação via um aparelho, né, um aplicador de sêmen, de forma mais fácil. Tá? Então a gente tem esse desafio. E dentro da monta natural, nós podemos fazer uma monta contínua ou uma estação de monta. Né? Então eu posso simplesmente deixar o animal junto com as fêmeas, e se essa fêmea está ciclando, ela está demonstrando o cio, ele pode ali fazer a cobertura e isso vai se seguindo. Ou eu vou concentrar, né, esse momento que o macho vai ter acesso às fêmeas e ela, dando cio e aceitando a monta, vai ter ali a chance de ser fertilizado esse óvulo. Dentro dessa estação de monta, né, que seria essa concentração ali dentro do período, eu posso fazer isso de forma sem controlar quem ele fez a monta. Eu posso controlar isso sabendo realmente quem ele está montando, para eu ter ali um acompanhamento da minha taxa de cobertura. E eu posso dirigir quais são os animais ali que ele vai montar. Tá? Então, cada um desses sistemas vão ter algumas vantagens, desvantagens, tem alguns protocolos que a gente deve seguir.
E quando a gente fala em inseminação artificial, né, a gente tem que pensar aí que eu tenho lá o sêmen, que é um ponto importante da inseminação artificial, que é, né, eu coletar esse sêmen, eu ter acesso a ele, se ele veio de um sêmen congelado ou se ele é um sêmen a fresco, como que eu vou fazer essa deposição no local. E essa deposição do local, né, que aí é eu pegar o sêmen e definir qual é o local que ele vai ser depositado, é muito importante porque vai afetar muitas das vezes a porcentagem ali de animais realmente prenhes. Então, quando a gente pensa em sêmen, eu vou ter que coletar, eu tenho que pensar na forma de conservação, se ele é fresco, resfriado, congelado. E quando eu penso no local de deposição, eu vou ter diferentes locais, né? Uma região da vagina, que seria muito próximo do que é a monta natural, e eu tenho ali alguns locais de deposição, seja na cervix, no início, no fundo dela, no corpo do útero ou mesmo intrauterino. Então eu tenho algumas possibilidades. À medida que eu vou caminhando para o interior do órgão reprodutivo feminino, eu vou necessitando aí de algumas práticas que são já cirúrgicas, né? São microcirurgias que passa a ser uma função aí de um técnico da área de medicina veterinária e não, né, um zootecnista aí, ou um técnico da área de agrárias, mas que não tem essa especialidade. Então, isso já é também um desafio que a gente tem com relação ao uso, né, da inseminação artificial. A gente acaba aí dependendo de uma mão de obra mais especializada. Algumas coisas que a gente tem que pensar, né, quando a gente fala em monta natural e inseminação, tá? Então, fazer esse bate-bola aqui de um versus a outra, né? Então, alguns aspectos positivos quando a gente usa ou a inseminação ou a monta natural, né? Então, por exemplo, na monta natural é muito mais fácil. Você tem lá o macho, tem as fêmeas, você pode ali fazer essa cobertura. Você tem um investimento baixo comparado ao que seria numa inseminação artificial. Ele é muito comum, é o mais usado pela sua facilidade, pelo menor custo, né? E do outro lado a gente tem a inseminação. O ganho genético, eu até coloquei um asterisco para o lado da inseminação, porque você pode ter ganho genético também durante o uso da monta natural. Tá? Então, na verdade, você poderia ir bem feita a monta natural, você vai ter ganho genético na inseminação também. Tá? Então, seria discutível esse ganho genético. Mas o maior controle, sem dúvida, é na inseminação, porque você está ali vendo quem está sendo inseminado, qual é a forma e qual é depois a fertilidade. Né? Você tem menor dependência de reprodutores, porque um reprodutor vai gerar várias paletas de sêmen e você pode inseminar mais animais. Pontos negativos, né? Você pode, na monta natural, ter consanguinidade, uma vez que são rebanhos pequenos, ou às vezes o reprodutor ele fica ali por algumas gerações e essas filhas dele podem, né, fazer parte desse rebanho e aí você tem essa chance de consanguinidade. Controle na cobrição é mais difícil de você conseguir esse controle. É possível, dá para fazer, mas você tem uma maior dificuldade. A relação macho e fêmea ela é um ponto muito importante na monta natural. Então, se eu tenho muitas fêmeas para um macho, eu posso ter perda da minha eficiência de reprodução, porque esse macho não dá conta, ou ele tem ali uma dificuldade para cobrir todas as fêmeas, ou para identificar o cio das fêmeas no momento exato. Então, pode ser que ele perde aí o momento certo de fazer essa cobertura. A transmissão de doenças, né, uma vez que a monta natural ela pode aí você disseminar algumas doenças no rebanho, né? Se eu tenho uma fêmea que tem uma doença, o macho cobre ela e ele pega essa doença, ele pode passar isso para diversas outras fêmeas, né? Então, ou mesmo um macho, né, que já veio, ele pode ali ter uma grande transmissão de doenças dentro do rebanho. Para inseminação, investimento, sem dúvida, você tem aí um técnico, tem uma estrutura que é requerida para você fazer inseminação, você vai ter equipamentos que são necessários, então há a necessidade sim de um investimento, tem que ser pensado muito a respeito da adoção dessa técnica. Mão de obra especializada, né? Então, como eu comentei, o veterinário que tem a licença para trabalhar com a parte de inseminação. Se tem uma eficácia baixa, muitos dos dados que a gente vê de inseminação, você vê às vezes dados de 30%, 40%, 50% de fertilidade.
Então, a cada 100 fêmeas, a gente vai ter 50 fêmeas cobertas, ou 50 fêmeas, na verdade, prenhas, né? E isso aí é uma eficácia bem baixa comparado à monta natural. Infraestrutura, então, eu já tinha comentado dela, demanda muito. Então, assim, esses são alguns fatores que a gente pode enumerar, né? Tanto de aspectos positivos ou negativos. Então, só para que vocês tenham aí uma ideia do que a gente tem, né, de alguns aspectos positivos, de alguns aspectos negativos, mas essa decisão aí ela vai partir muito mais ali da visão e do objetivo da criação. A monta natural, ela é a forma mais comum, ela é o que a gente tem aí de maior uso dentro dos rebanhos. Eu até fiz questão aí de colocar um asterisco, né, na questão dos ovinos, muito em função do que a gente vê hoje, por exemplo, para ovinos de carne, isso é bem comum, né, a monta natural é o que mais tem sido praticado aí no campo. Caprinos, os caprinos leiteiros e os ovinos leiteiros, eles têm aí uma adoção maior até dessas tecnologias de inseminação artificial, transferência de embrião. São raças, né, que você não tem uma grande quantidade de reprodutores ou de rebanhos no país. Então a prática aí da inseminação ela acabou sendo uma forma de viabilizar aí rebanhos e também de viabilizar ganhos genéticos, né? Então acaba que a gente tem esses dois lados aí, essa diversidade quando a gente pensa em caprinos e ovinos. Mas para corte em rebanhos maiores, a monta natural a prática comum. Para leite, a inseminação ela tem sua utilidade, mas também é muito usado a monta natural, até porque é um alto custo aí você fazer a inseminação artificial. Mesmo que você tenha um técnico treinado fazendo aí a inseminação, né, que é permitida com que vários técnicos façam, que seria de você fazer retração das cervix, ela exige uma mão de obra mais treinada do que simplesmente você pegar lá e faz. Não é simples de fazer, acho que essa que é a mensagem. Qual é o melhor caminho? Eu acho que a gente tem que pensar aí qual seria, né, dentro do objetivo da criação, ir para a monta natural ou ir para a inseminação. Como eu comentei, ovinos e caprinos de corte, principalmente ovinos de corte, a monta natural ela é a mais comum. Na inseminação artificial, ela pode ser aplicada a ovinos de corte? Pode, mas ela está mais concentrada aí em rebanhos que estão buscando aí uma parte mais de o rebanho de elite, né, que seria aí para disseminação da reprodução, mas é o que a gente já comentou lá na parte de melhoramento. Tem que pensar um pouco se isso tem realmente aplicação prática lá para a produção, para o sistema de produção de carne. Na questão da inseminação artificial para ovinos leiteiros ou caprinos leiteiros, muito do material genético, se você quer ganhar ali, ter um ganho genético, você pode às vezes usar aí de transferência de embrião, por exemplo, sêmens que foram importados da França, de outros países, para tentar ter um ganho genético. É possível, mas tem que se avaliar se isso é economicamente viável. Tá? Então vamos para algumas práticas, né, da estação mesmo, propriamente. Então, dentro da monta natural, o que é possível ser feito? Né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é aquela monta contínua, permanência do reprodutor por tempo integral no rebanho, independente da época do ano. É basicamente lá aquele sistema extensivão, onde eu tenho lá o meu macho junto com as fêmeas, e esse animal, né, a fêmea deu cio, esse macho ele identificou, se ele conseguir cobrir ela, vai ter a fertilidade, né? Se ela conseguir ovular e ele ter a fecundação pelo esperma, ela vai emprenhar, mas a gente não sabe o dia que foi, a gente não tem ali um controle disso. Na estação de monta é você fazer esse acasalamento, né, permitir esse cruzamento num período do ano. Tá? Esse período do ano, o tamanho dele, se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, isso vai depender muito de cada propriedade, mas você está restringindo a um determinado período do ano.
Então vamos discutir um pouquinho da monta natural aqui, contínua, né? Então é muito comum aí em sistemas extensivos, né? Então você fica o ano inteiro o reprodutor junto com as fêmeas. Nesses sistemas, né? Então você não, praticamente você não vai ter o quê? Controle, você não tem infraestrutura, o registro disso é zero. Então você não está preocupado muito com relação ao macho e fêmea, porque o macho ali ele vai identificando e vai cobrindo, se não identificou, não cobriu, não tem problema. Algumas desvantagens, né? Você não vai saber quanto que cobriu, você não tem identificação. Se você tiver mais de um macho, né? Então tem dois ali, você não vai saber qual que é, você só sabe que é filha daqueles dois. Você tem um processo de endogamia rápido, porque se essas fêmeas, né, as filhas foram anexadas ao rebanho, né, ele pode ali cobrir as fêmeas. Então essa relação aí ela é crítica nesse sistema. Competição, já tivemos, por exemplo, dois reprodutores que na disputa de eles foram brigando, cabeceando, e um acabou matando o outro porque um pegou a cabeça e deslocou, ele quebrou o pescoço e morreu. Então, assim, há um risco, né? Essa competição, ela existe, ela é aflorada, principalmente quando tem mais animais em si. Então, é um risco também que você pode estar correndo aí na monta natural contínua. E aí vamos discutir um pouquinho agora da estação de monta, né? Então, o que a gente tem aí dentro dessa estação de monta? Primeira coisa é, as fêmeas estão expostas ali num período definido. Eu posso controlar ou não essa cobertura, né? Para tentar saber quais foram, mas eu posso simplesmente não controlar, tá? Então, existe essa possibilidade também. Sistemas já um pouco mais intensivos, né? Os semi-intensivos a intensivos, eles vão naturalmente buscar essa estação de monta. A relação macho e fêmea ela pode variar de acordo com o tipo de estação de monta que você está fazendo, mas já começa a ser uma preocupação ali em ter ali um mínimo necessário de fêmeas para aquele macho, né, cobrir. E também eu não posso ter um número muito grande, porque eu posso estar perdendo o cio ali pela incapacidade do macho de identificar e cobrir e ter ali condição de fazer isso em todas as fêmeas. Essa duração da estação de monta, é importante considerar o ciclo, né, estral que a gente viu lá nesse primeiro vídeo de manejo reprodutivo, 17 dias para ovelha em média, né, e 21 em média para cabras. O que você pode fazer aí é trabalhar de 42 a 63, de 34 a 51 dias. O que é isso? Basicamente nós estamos fazendo aí 2 a 3 vezes o ciclo estral para definição aí da duração da estação de monta. Tá? Isso são dados ou valores bem, como eu posso falar assim, já bem interessantes ou já consolidados, mas que numa propriedade onde nunca se fez, talvez você possa trabalhar até com mais, tá? Porque o que a gente tem que pensar? Quando você for fazer uma primeira estação de monta num local que nunca foi feito, é interessante que você venha reduzindo o período de acesso, né, do macho às fêmeas. Mas talvez você possa trabalhar aí com 90 dias, e aí no segundo ano você faz 60, depois você vem reduzindo, até você chegar aí num período que você entende que seja ideal, né? Quanto menor esse período, maior vai ser a concentração de partos, maior vai ser a concentração de animais para serem comercializados, quando a gente fala em carne, ou também eu vou ter uma maior concentração de produção de leite quando a gente pensa em animais leiteiros. O desafio que a gente tem, né? A estação de monta ela é interessante quando a gente faz em todos os animais para a produção de carne, porque eu consigo concentrar todos os cordeiros ou os cabritos, por exemplo, para serem comercializados, ou num intervalo menor, para eu ter um maior volume. Mas também a estação de monta ela pode ser pensada para eu ter várias estações de monta ao longo do ano, para que eu consiga, por exemplo, diminuir a sazonalidade de produção de leite. Então eu tendo grupos de cabras ou grupos de ovelhas que vão passar por estação de monta e vão parir ao longo do ano, eu sempre vou ter ali uma média de produção de leite mais constante, né? Então eu vou sofrer menos oscilação. E isso é importante, principalmente quando a gente pensa que você está sendo pago mês a mês, né, daquele leite que está produzindo. Então, você com essa
sazonalidade de produção de leite, você vai ter meses que você vai receber mais e meses que você vai receber menos. Tá? Então, se você consegue ter uma estação de monta, uma coordenação de quais são os momentos ideais, né, de ter estação de monta nesses animais de produção de leite, passa a ser muito interessante porque eu consigo ter maior previsibilidade de receita dentro da minha propriedade. Isso vai encaixar tanto para corte quanto para leite. Vantagens. Quais são as principais vantagens que eu vou ter, né? Então, uma prática de baixo custo, né? Fácil aplicação, concentra e otimiza a mão de obra, vou ter maior homogeneização dos meus lotes, permite planejar épocas adequadas para nascimento de crias, né? Que possam ter maior sobrevivência e eficiência reprodutiva. Que mais? Execução de programas de melhoramento genético e facilidade de comercialização para atender a demanda do mercado. Só pontuando algumas coisas. Se você for pensar, a estrutura que você precisa para fazer a estação de monta ela é pequena, então o custo é muito baixo realmente e é mais você botá-la em prática. Quando você concentra, né, e otimiza a mão de obra, quando você está ali numa estação de parição que você tem que estar muito presente, você vai estar num período ali de 2 meses, vamos colocar, focado ali naquela aparição, vai estar com o iodo já à mão, vai ter todos os utensílios disponíveis. Quando você está no dia a dia da propriedade, hoje pare nossa, mas acabou o iodo, eu estou sem a vacina, uma série de coisas que podem acontecer, isso pode gerar uma maior mortalidade. Então essa concentração e otimização da mão de obra ela é muito interessante ali para você ter maior eficiência. Homogeneidade a gente já comentou, e questão também de planejar as melhores épocas de nascimento. Então você pode aí ter alguns desafios. O que vocês já sabem, né? A ovelha e a cabra ela tem aí maior fertilidade natural em fevereiro, março, abril, né? Então, se for pensar, vamos colocar março como uma fertilização, eu vou ter abril, maio, junho, julho, agosto. Em agosto esse animal vai parir. Agosto ainda é um período onde os dias estão frios, né? Se você for ainda mais para o sul do país, são noites muito, muito frias e o cordeiro ou o cabrito ele é muito sensível ao frio, então ele pode vir a óbito. Um dos grandes desafios que a gente tem, por exemplo, na ovinocultura no sul, é a grande mortalidade de cordeiros em função desse período onde esses animais estão nascendo. Então ali um momento de você ter maior atenção, ter maior cuidado, para que esses animais, quando vierem a parir, você avaliar se vai precisar de alguma assistência para diminuir essa mortalidade. A execução de programas de melhoramento genético. Não que não seja possível ter melhoramento genético nos outros, mas quando você concentra, você direciona, você acompanha, essa execução ela realmente fica mais fácil de acontecer, né? com maior eficácia. E atender a demanda também a gente já comentou. Bom, vamos pensando aqui, né, nos tipos de estação de monta, né? O que a gente tem? Eu vou ter uma estação de monta não controlada, eu vou ter uma estação de monta controlada e eu vou ter uma estação de monta dirigida, né? Então a gente vai discutir alguns aspectos de cada uma delas para que vocês entendam e tenham ali os critérios para executar cada uma delas, de acordo com o objetivo da propriedade, com as condições e a estrutura que existe, né? Então, uma estação de monta não controlada, o que seria isso? Né? Aquele reprodutor que vai ficar durante um período do ano, mas eu não vou controlar a cobertura, simplesmente vou deixar ele lá e eu vou ver o resultado depois no final da história. Tá? Então eu posso ter um ou mais reprodutores. O que eu preciso ter cuidado? Um reprodutor para cada 50 fêmeas, tá? Para eu garantir ali que ele tenha realmente eficácia ou capacidade de cobrir essas 50 fêmeas. A desvantagem, né? Falta de controle, então eu não consigo controlar a cobertura e à medida que eu vou tendo aí um rebanho maior, eu posso estar gerando uma endogamia se eu estiver retendo as fêmeas para esse rebanho. Para a estação de monta controlada, né? Então eu estou lá segurando esses animais por um período do ano, só que eu estou controlando a cobertura. Então o que eu tenho aqui já de desafio? Como que eu vou saber como que ele tá, quais animais ele está cobrindo? Isso, né? Qual que é a forma que a gente tem de fazer isso? Né? Então eu posso aqui usar a tinta,
aqui está sendo usado direto na lã desse animal, então eu estou passando ali o marcador. E a partir do momento que ele está com isso, quando ele cobrir essa fêmea, ele vai marcar ela, e aí eu vou fazendo acompanhamento diário ali das marcações. Então, esse buçal, né, de identificação da monta, ele é muito interessante. Ele é usado normalmente tinta xadrez com óleo, né, é uma forma. Existem alguns que são vendidos comercialmente que eles têm uma pedra de giz, mais ou menos, que o animal ao montar marca. Então tem lá, você vai encontrar isso na internet facilmente. Esse aqui é um buçal que a gente fez, é um buçal que a gente pediu para uma moça fazer, então ela tinha as tiras, a gente colocou aqui a forma da gente fazer as presilhas, e ele tem uma bolsa onde tem um corte, tem vários furinhos para que ao animal quando montar, aquela esponja que está aqui no meio, embebida com o óleo mais a tinta xadrez, ela consiga sair e marcar a fêmea. Tá? Então, basicamente é isso que a gente faz aqui quando a gente está com esse pulsar identificador. Então esse animal que está com essa foto aqui ela está sendo usada aqui. Então o animal está amarrado, eu até tive que fazer um ajuste aqui porque acabou arrebentando. Mas o buçal está posicionado no peito do animal. Nesse caso aqui a gente estava já no momento da tinta amarela, então eu tinha uma esponja embebida nesse óleo com tinta xadrez amarela. E esse animal, ao montar, ele vai marcar essa porção da ovelha. E marcando, a gente tem lá, né, diariamente você vai, repassa, fala, ó, ele cobriu essa, a gente vai fazendo esse controle. O que é importante pensar, né? Eu vou usar aí uma tinta amarela nesse primeiro momento, o primeiro ciclo de ovelha, 17 dias. Se eu fizesse esse mesmo sistema para cabra, eu teria que fazer isso em 21 dias. No segundo ciclo, né, que seria do 18º até lá o 34 dias, uma tinta verde. Por quê? Porque o verde, porque ele sobrepõe o amarelo. Depois eu passo para uma azul, porque ela sobrepõe o verde. E depois eu passo para uma vermelha, porque ela sobrepõe o azul. Então, por exemplo, se eu fizer uma estação de monta que tenha, né, 68 dias de duração, né, então é 17 mais 17, 34, mais 34, 68 dias de duração. Se esse animal ele deu cio nesse, deu cio nesse, deu cio nesse, deu cio nesse, ele deu 4 cios e nenhum dos cios foi suficiente para ele fertilizar aquele óvulo que ele estava ovulando. Então é indicativo de que eu estou com o animal repetindo o cio, que está com algum problema reprodutivo. Então essa seria aí um problema, né, dentro da minha estação de monta, porque aquele animal ele deu cio, mas ele não cobriu. O que eu posso pensar? Posso ter um problema no meu reprodutor, ou eu posso ter um problema com a fêmea. Se eu tenho várias fêmeas com essa situação, o problema com certeza ele está mais para ser meu reprodutor do que as fêmeas. Mas essas análises elas só vão ser possíveis se você estiver aplicando a metodologia. Tá? Então essa sequência de cores ela é muito importante e essas identificações também. Aqui é só um exemplo, né? Então esse reprodutor aqui, ó, ele está com buçal, você tem fêmeas em amarelo, você tem fêmeas em azul, né? Então significa aí que ele já está na segunda rodada de cor aí dessa estação de monta. Então aqui, ó, já é um reprodutor, por exemplo, usando um buçal com giz, né? Então só para mostrar aí, ó, vejam que tem mais de um, tá? Então aqui você está vendo, ó, 2 reprodutores. E depois para você saber qual é, vocês viram lá que eu comentei na aula de debate que a forma de você saber aqui no caso vai ser por DNA. Né? Então a relação, por exemplo, na estação de monta controlada também fica 1:50, semelhante ao que a gente viu lá na não controlada. Você pode até aumentar ela 1:80 se você, por exemplo, fizer uma monta noturna. Então eu separo ou recolho esses animais. Né? É muito comum isso no nosso sistema de produção, por exemplo, do Sudeste, que os animais durmam em uma instalação. E ao entrar nessa instalação eu posso liberar o reprodutor e ele vai permanecer ali durante todo esse período que as fêmeas estão dentro da instalação. Posterior eu solto essas fêmeas e recolho o macho. E aí eu dou uma alimentação para ele e tudo isso pode ser interessante porque eu reduzo o gasto metabólico, ele vai desgastar menos, então ele pode ali cobrir um número maior de fêmeas. Então essa seria uma estratégia interessante. Eu já trabalhei com esse sistema e funciona muito bem e tem uma eficácia bacana aí. A gente chegou a ter dados aí de
fertilidade de 90%, 90 e poucos por cento, nesse sistema de cobertura somente à noite e o reprodutor fechado durante o dia. Aonde que se aplica muito isso? Né? Sistemas já um pouco mais intensivos, vai ser mais comum você ver essa prática de monta controlada. Vantagens, né? Eu consigo ter o controle zootécnico, data de cobertura, data de aparição, consequentemente eu consigo saber quando que eu vou fazer a vacina durante a gestação, qual é o momento que vai ocorrer maior parto, isso eu consigo me planejar para esse momento de parto, eu consigo fazer uma nutrição mais equilibrada para o momento que a fêmea está vivendo. Então todos esse controle zootécnico ele traz todas essas vantagens para a gente, né? Então esse uso de marcadores dos machos realmente tem um grande efeito, né? Você sabe o dia da cobertura, você vê animais que estão repetindo o cio que vão ser em tese descartados do rebanho, né? Porque ele não está procriando, né? Então eu acho que isso é uma forma da gente fazer uma seleção, um melhoramento genético já na estação de monta. E você vai, né, ter todo esse controle para ter uma prática sanitária focada para o momento certo e também para a nutrição ali para o momento ideal do que o animal está vivendo. Então, a estação de monta controlada ela é muito interessante e ela deveria ser feita por todas as pessoas que querem uma ovinocultura e uma caprinocultura profissional. Tá? Então, eu não vejo sentido não ter um controle da cobertura, mesmo que você não saiba o pai, mas você tem que saber qual que é o momento que foi coberto. Então, o uso de um buçal identificador, ele é crucial para que você faça, você consiga acompanhar aí as coberturas. E por último aqui a gente vai na estação de monta dirigida, né? Então a estação de monta dirigida é uma monta controlada, mas em vez de você deixar o macho junto com as fêmeas, você pega a fêmea, que foi identificada como uma fêmea no estro, né, em si, e leva ela até o macho. Então nesse caso aqui, é o que está acontecendo nessas fotinhos aqui, nessa sequência de fotos, onde tinham aqui três ou quatro fêmeas que estavam em si, e esse reprodutor, né, foi levado elas até o reprodutor para que ele fizesse a cobertura, né, e a partir do momento que você expõe lá, você acompanha, fez a cobertura, você identifica que foi feita a cobertura, e aí você sabe, né, exatamente ali quais são os animais que foram cobertos. Então essas fêmeas são levadas. O que é interessante desse sistema? O que eu preciso? Né? Eu preciso de um rufião, ou eu preciso de alguns rufiões para identificar, e eu posso também fazer esse rufião por fêmeas. Né? Então eu posso dar ali hormônios para a fêmea e transformar ela num macho, né, temporário que vai identificar ali outras fêmeas em si. Tá? Só que para você fazer isso você depende de um técnico da veterinária. A relação aí, né, de rufião com fêmea vai seguir o mesmo que era dos reprodutores na estação de monta controlado, de 1 para 50, podendo até 1 para 80, dependendo do que você for fazer. Esse sistema de acasalamento, né, ele vai fazer muito sentido em sistemas bem intensivos, que tem ali um controle maior e que querem otimizar o uso do macho, né, porque aí o macho não vai gastar tempo identificando, ele simplesmente vai chegar lá, a fêmea está no cio e ele vai cobrir. Então, e aí cobriu, você remove essa fêmea e aí você desgasta menos o macho, né? Em sistemas de caprinos leiteiro, como a cabra ela tem um cio muito característico, esse sistema funciona muito bem. Tá? A gente teve uma experiência agora, há um ano e pouco atrás, que eu fiz uma estação de reprodução lá no setor da universidade. E o que a gente fazia? Nós fizemos um protocolo de sincronização, sincronização do cio, né, através de prostaglandina, a gente já fala disso. Aí eu tinha uma expectativa daquela cabra da cio, a gente vinha acompanhando ela, ela deu cio, eu levava ela até o reprodutor, ele fazia a cobertura, eu removia ela. E aí eu fiz essa cobertura manhã e tarde, seguindo aquele protocolo. Então, por exemplo, ela deu cio de manhã, a gente cobria ela de tarde, no outro dia de manhã, ou ela deu cio de tarde, eu cobria ela no outro dia de manhã e de tarde, né? Levava ela para o reprodutor cobrir. E esse sistema a gente conseguiu uma fertilidade, né, uma taxa de fertilidade de 90 e poucos por cento, acho que foi 93% que nós conseguimos.
Então é um sistema bem interessante, é um sistema que te possibilita aí uma boa eficácia, né? Para rebanhos pequenos, isso facilita demais esse uso da monta dirigida. Tá? Então você tem um menor desgaste do macho. E por que eu fiz nesse sistema e está muito focado nessa questão do menor desgaste do macho? Eu tinha 15 cabras para ele cobrir num prazo de 5 dias. Então o que eu fiz? Eu usei 15 para cada um. Eu tinha 30 cabras para ele cobrir, eu dividi em 15 para cada reprodutor, tinha 2 reprodutores, e eu coloquei aí 3 cabras por dia, né? Então ele tinha aí, teve dia que ele teve que cobrir um pouco mais, mas de maneira geral ele tinha 3 fêmeas ali para ele fazer a cobertura por período do dia. Tá? Então é o que. E a gente conseguiu esses 90 e poucos por cento de fertilidade. Então é possível aí, um macho aguenta aí até 3, 4 animais assim de cobertura, ele consegue ter uma boa fertilidade. Vamos trabalhar um pouquinho essa relação, né? Monta natural e inseminação. Né? O que a gente tem que pensar disso? Né? Então, a gente falou bastante da monta natural e da inseminação. O que a gente tem que ter claro da inseminação? Né? Ela vai promover reprodução sem que você tenha o acasalamento entre macho e fêmea. Tá? A inseminação artificial. Né? A inseminação artificial é você acasalar sem ter o macho e a fêmea necessariamente. Né? Então, esse que seria o que seria uma inseminação artificial. A participação deles, né, é tudo de forma indireta, seja pela coleta do sêmen, seja pela aplicação desse sêmen na fêmea. Essa inseminação, né, os animais eles vão passar aí por um controle sanitário de alimentação para que você consiga ter sucesso, né, seja na coleta do sêmen, processamento, ou na coleta do óvulo, utilização desse óvulo para transformar isso no embrião, ou mesmo nesse processo de aplicação do sêmen lá na fêmea. A inseminação, né, ela tem uso restrito quando a gente fala em caprinos e ovinos, em função daqueles desafios que a gente tem. A gente precisa de uma mão de obra qualificada, que muitas das vezes não é viável para um produtor pequeno. A taxa de fertilidade ou a taxa de sucesso dessas práticas, elas não são altas, então isso gera também um desafio, porque você gasta um bom dinheiro, mas o retorno que você tem ele é menor, então acaba que isso fica desafiador para quem é pequeno e não tem tanto dinheiro para investir. A inseminação está associada com o uso de rufião, né, observação do estro, identificação. Eu posso fazer IATF, né, inseminação em tempo fixo, mas todas elas vão ter taxas variáveis aí de sucesso. Né? E junto com essa inseminação, muitas das vezes esses protocolos de sincronização eles são obrigatórios. Né? Então já é um pacote tecnológico que vai exigir aí uma mão de obra bem especializada. O que a gente precisa? Né? O que depende aí a fertilização? Então, no caso aqui eu estou colocando, né, a coleta de sêmen. Então, essa coleta de sêmen aí a gente vai usar aí uma vagina artificial ou às vezes um eletroejaculador. Você faz essa coleta, aí esse sêmen ele pode ser resfriado, ele pode ser fresco, ele pode ser congelado. E eu tenho, né, a forma com que eu deposito esse sêmen. Né? E aí vai depender dos locais, eu posso fazer isso já simulando um pouco a estação de monta, na parte cervical da cervix e na parte intrauterina. Né? Então essas 3 deposições, esses 3 locais, eles vão ser importantes também. Com relação, né, a esses 2 métodos de coleta de sêmen, né? Então tanto esse quanto esse eles são possíveis de ser usados. Você vai ter, né, aqui tentar imitar um pouco do processo natural. Desafios que você tem é ter aí uma temperatura adequada, você ter aí uma pressão, um espaço adequado para o animal conseguir depositar, esse animal ter libido para montar. Então você tem todo um desafio de você conseguir o sucesso na coleta do sêmen usando a vagina artificial. Mas é possível, animais aí, eles vão conseguir fazer isso desde que você consiga ajustar principalmente a temperatura e a pressão, né, que você vai preencher isso aqui de água, a pressão que tem que ter para o animal conseguir fazer aí a ejaculação. O eletroejaculador, né, aqui é só uma fotinho já dessa vagina coletada, né? Do eletroejaculador você já tem um desafio, né, que é o animal ali ele vai liberar, ele tem às vezes uma liberação muito grande de líquido junto e às vezes há uma diluição.
tá? Mas de maneira geral o que você está buscando é o sêmen, né? Ter essa coleta aí de sêmen para ser fertilizado. O volume, né, de 0,1 até 5 ml. 1 é a quantidade mais comum, né, principalmente quando você usa a vagina artificial. Temperatura aí em torno de 37 a 42. O eletroejaculador, né, para animais que não têm libido, é uma melhor alternativa. E esse uso de diluente aqui, ele vai aumentar o volume, né? Então você vai ter um maior número aqui de espermatozoides que vão ser distribuídos para mais fêmeas, né? Do que simplesmente você ter uma monta natural, seria tudo para uma fêmea só. Algumas coisas mais simples aqui para falar da questão do sêmen. Então, o sêmen fresco, né, é o que vai ter melhor resultado. O resfriado, ele vai assim ser bem interessante quando a gente pensa, por exemplo, que rebanhos pequenos, você tem um problema de endogamia, eu posso ir, né, no meu vizinho, fazer uma coleta desse sêmen, armazenar ele e trazer ele para a propriedade para fazer ali uma inseminação das fêmeas que que seria possível, né? Então, assim, num sistema de cooperativa ele pode ser interessante. E o congelado aqui é aquele, principalmente aí, que você pode comprar ele de grandes produtores ou de até mesmo importar, né? O que é o grande desafio do sêmen, né? Tanto em caprinos e ovinos, é a integridade do espermatozoide, que ainda a gente não tem uma tecnologia que garante uma boa integridade. Muitas das vezes no processo de descongelamento a gente tem um rompimento aí de uma boa fração dos espermatozoides. E isso compromete muito o sucesso dessas técnicas de aplicação de inseminação, né? Então esse é um desafio que a gente tem, tá? Então as menores taxas de fertilidade são com sêmen congelado quando a gente compara com sêmen fresco. E o resfriado estaria no meio termo. As formas com que você pode conservar esse sêmen, né? Ele vai ser em pellet, ampola ou palheta, que é essas três fotinhos aqui, elas representam isso, né? Então, pellet, a ampola e a paleta. A paleta é a que é mais comum, isso ficou muito comum, por exemplo, no bovino, né? E a gente também vê aí bastante paletas de sêmen para animais, tanto ovinos quanto caprinos. As formas de deposição, né? Então, o que eu vou conseguir fazer aqui, né? Então, por exemplo, vou lá, peguei o sêmen, coletei ele, vou fazer, por exemplo, a aplicação via paleta, né? Aí eu vou ter, por exemplo, nesse primeiro, a inseminação, deposição desse sêmen na vagina, seria de forma análoga ao que seria uma monta natural, né? Que é onde o animal consegue depositar o seu sêmen. Eu posso fazer uma deposição no início da cervix, né? Que seria ali eu com o aplicador tentar passar um anel ali e colocar esse sêmen na cervix, ou também fazer isso de uma aplicação mais profunda, né? Aí já vai exigir uma retração da cervix, alguma coisa que me possibilite ali depositar esse sêmen mais lá no fundo dela. Eu vou ter uma intrauterina, né, transcervical, então é quando você consegue passar esse aplicador e fazer essa deposição. E eu vou ter uma intrauterina por laparoscopia, tá? Aqui já é uma microcirurgia, onde você depende aí de um veterinário para fazer. Então, esses são, né, os locais que você consegue aí depositar o sêmen. Cada local desse você vai ter fertilidades diferentes, mas são técnicas possíveis aí de serem executadas dentro da inseminação artificial. Aqui eu trouxe um videozinho curto, só para que vocês vejam e tenham da visão aí de como é que é fazer uma inseminação artificial com retração das cervix, tá? Então o que a pessoa está fazendo? Ela vai, né, usar um espéculo. Esse espéculo para auxiliar ali você a abrir e conseguir visualizar e pinçar a cervix, tá? Então o que ele faz? Ele abre, né, com o espéculo, ele vem com uma pinça cirúrgica para pegar aquela ponta da cervix. E o que ele faz? Ele traciona essa cervix, fazendo com que ela venha, né, ele expõe essa cervix, e ao expor ela, ele inverte, né, os anéis cervicais. E aí o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer uma deposição do sêmen, né, de forma mais profunda
na cervix. Então, o que ele vai conseguir? Ele vai praticamente conseguir depositar isso lá no corpo, no início do útero. Tá? Então, é uma forma que é muito utilizada, por exemplo, em caprinos, que já vi algumas pessoas utilizar em ovinos também, e que possibilita aí você fazer essa inseminação. Tá? Então, o grande desafio é que você tem ali vários equipamentos, você tem que ter uma boa contenção do animal, muitas das vezes você tem que ter ali 2 pessoas para fazer, para conseguir fazer essa inseminação, mas ela tem ali se mostrado eficaz dentro lógico, dos níveis aceitáveis de inseminação artificial para ovinos ou caprinos. Tá? Então, isso, né, essa técnica pode ser feita utilizando uma sincronização em ATF, né, que você determinar o momento certo de fazer essa aplicação, e um técnico, né, treinado, ele pode fazer essa técnica, tá? Até porque ela não é cirúrgica. Posicionamento do animal, vocês estão vendo ali o animal está posicionado em pé. Tem algumas pessoas, algumas linhas de pensamento que posicionam esse animal com a traseira levantada para que esse sêmen por gravidade ele desça. Tá? Então, vocês vão ver às vezes algumas inseminações que o animal está em cima de um cavalete ou a pessoa segura as patas desse animal, né, de maneira que ele fique com a traseira levantada. Tá? A laparoscopia, né, que é uma cirurgia, uma microcirurgia, é você fazer as incisões, em um local você vai visualizar e no outro você vai depositar esse sêmen. Eu tenho um videozinho aqui do pessoal lá da Casa da Ovelha, né, e aqui o que vocês vão ver é, né, esse animal acabou de ser inseminado, eles estão tirando da mesa, e a pessoa que está preparando esse sêmen para fazer a aplicação, e aqui eles estão colocando outro animal na mesa. Então é feito lá, né, a contenção, o animal fica preso. Feito isso, vai ser feito aqui uma incisão, né, de um lado e uma incisão do outro. Então o que ele vem fazer aqui? Uma micro incisão, um micro corte de um lado e um micro corte do outro. A partir do momento que ele faz isso, né, e aí é usado uma lidocaína ali só para ter uma anestesia local. Ele faz, né, então a aplicação, a inserção do aparelho de um lado, e a partir do momento que ele vai usar, né, um lado é para visualização. Então ele fez a inserção do aparelho, ele vai visualizar se ele está realmente no útero, né, lá no corpo do útero, e aí ele vem do outro lado e ele vai fazer a inserção do outra parte do aparelho para ter a aplicação do sêmen, né? Então ele está ali com o sêmen, já a paleta está posicionada aqui, ó. Ele vai verificar, a partir do momento que ele vê que ele realmente está no local certo, ele faz a deposição desse sêmen. Olha lá, ele está fazendo a deposição. Feito toda a deposição, né? Ele está terminando aqui de fazer essa deposição. Feito toda essa deposição, ele remove os equipamentos e a pessoa vem e faz aqui uma colinha, que seria como se fosse o ponto, e esse animal ele vai ser direcionado novamente para a baia dele. Tá? Então é um sistema relativamente simples, mas aqui você depende aí de um veterinário para fazer essa técnica, né? Para executar essa técnica. Como título aqui de mostrar um pouco dessas taxas de concepção, né? Então na monta natural 80%, nós estamos falando aqui de um sêmen de 1 ml para 3 bilhões de espermatozoides. À medida que você vem para os sêmens, né, fresco e congelado, você tem uma diluição dele, eu tenho menos espermatozoides. E se eu não tenho sincronização, com sincronização e via cervical e laparoscopia. Esse aqui é um dado, não é tão novo, então a gente, mas de tudo que eu tenho visto aí, mais ou menos se fala em torno de 40, 50% aí de sucesso com o uso da inseminação. Então essa é a nossa,
que a gente tem hoje disponível, sempre essas tecnologias elas estão evoluindo, e tomara que para frente a gente tenha aí alguma nova tecnologia que dê maior fertilidade, né, que gere mais. Mas sem dúvida, eu acho que o caminho é um bom animal e que ele consiga fazer ali a monta natural e que você consiga direcionar esses acasalamentos, pensando principalmente em ovinos de corte, né? Em animais leiteiros, talvez essas técnicas possam ser mais aplicáveis, principalmente que a gente tem um rebanho pequeno, a gente tem um impedimento de importação de animais vivos, então a técnica de inseminação ela pode ser aí muito importante para a consolidação da atividade de caprinos e ovinos leiteiros. Então a gente, de maneira geral, aqui a gente fecha toda essa parte de acasalamento, né? Então monta natural, inseminação, e eu vou passar de maneira mais superficial, mas para que vocês enxerguem também esses protocolos de sincronização. Então eu fiz a seleção, eu sei como fazer o acasalamento, defini isso, né? Se eu vou fazer ali monta natural, se eu vou fazer inseminação, e se eu for fazer monta natural, se eu vou usar a estação de monta ou deixar por tempo contínuo, se for estação de monta, se vai ser não controlado, controlada dirigida, ou se eu for fazer inseminação, vocês já estão ali com uma visão de como fazer. Como que eu sincronizo o estro? Né? E aí a gente cai numa outra coisa importante do manejo reprodutivo, que é a estacionalidade. Então a gente tem uma questão aí da atividade cíclica e do anestro. Né? Então a atividade cíclica basicamente é você, dentro daquele período ali, o intervalo de 17 dias para a ovelha e de 21 dias para a cabra, é você determinar qual vai ser o momento que você quer que ela decida. Né? Então ela está ciclando, e aí você simplesmente faz o quê? Eu vou reduzir ali o comprimento desse ciclo através do uso de alguma ferramenta. Então aqui eu posso usar prostaglandina ou algum outro análogo para que eu reduza, por exemplo, eu faço a lise do corpo lúteo e, consequentemente, esse animal vai dar cio. Tá? Essa é uma forma que eu tenho de sincronizar. Mas para isso ser eficaz, eu preciso estar com o animal ciclando. Tá? Não adianta eu querer dar prostaglandina no animal em anestro, que não vai funcionar. Já no anestro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o uso, por exemplo, de progesterona, né, exógena, através, por exemplo, de uma esponja ou de algum progestágeno, para que eu consiga simular lá todo aquele ciclo hormonal que vocês viram lá na primeira aula. Então eu vou precisar da progesterona ativa, eu vou precisar de picos de LH, eu vou precisar de picos de FSH, para que ambos, né, façam com que o animal tenha as ondas foliculares e ele tenha todo aquele quadro lá de hormônios atuando durante esse ciclo, e no final ele tenha lá a ovulação, né, de um óvulo fértil, tá? Que tem a capacidade de ser fertilizado. Então é muito importante a gente entender a indução versus sincronização. Tá? Eu posso induzir o cio através de um animal que está ciclando, ou eu vou sincronizar o cio, vou definir ali através de uma série de recursos tecnológicos que a gente tem para aquele animal de cio quando ele está em anestro. O que é interessante pensar, né? Indução e sincronização. Você vai ter ali um grupo de fêmeas, né, que vão estar em estro, tá, em um curto período, favorecendo a execução de uma cobertura natural ou inseminação artificial. Então eu estou concentrando, né, os cios para que eles as fêmeas possam ser cobertas. Essa manipulação, né, o que ela vai trabalhar? Ou lá naquela fase luteal, ou mesmo também na parte folicular ali do ciclo estral. Então eu consigo trabalhar essas duas coisas. As técnicas mais usadas: efeito macho, programa de luz, controle hormonal, né, que vem aí com a aplicação dos hormônios, e aí dentro disso eu tenho prostaglandina, eu tenho progesterona. E aí o que a gente tem que pensar aqui, né? Por exemplo, o efeito macho, ele é possível de você fazer, né, em fêmeas em anestro, mas assim, ele tem uma eficácia bem menor do que usar esse efeito macho numa época, por exemplo, que os animais já estão em cio e eu consigo sincronizar melhor esse cio. Tá? O programa de luz, ele funciona bem para quebrar o anestro, só que você vai gastar ali um tempo, né, de exposição desses animais à luz, e posterior a essa remoção desse programa de luz, o animal ainda vai demorar em torno de 60 dias até ele realmente começar a ter cio, tá? Porque aí você está
tentando imitar o que seria a sazonalidade de luz que ocorre ao longo do ano, só que o que você está fazendo para o animal é expondo ele a uma quantidade de luz muito grande durante um período, e aí depois você remove isso e aí você engana ele, né? Parece que ele está tendo dias mais longos, noites mais longas do que ele tinha anteriormente. Então o programa de luz ele tem essa função. Nos controles, né, de hormônio que você está fazendo a aplicação, a prostaglandina ela funciona muito bem no animal que está ciclando. E a progesterona, né, que aí você vai fazer o CIDR, o ECG, estradiol, GnRH, você está ali usando de recurso hormonal para induzir o animal a ciclar, né? Então você tem aí um desafio, mas são programas bem eficazes aí de fazer o animal dar cio, tá? Principalmente nessa época de setembro, outubro, novembro, esses programas eles são bem interessantes para você ter aí, por exemplo, cabras dando cio, ou ovelhas que são estacionais também dando cio nesse período. Então a gente fecha aí toda essa parte de manejo e vamos para a parte final aqui, que é, né, como avaliar esses índices zootécnicos. O que a gente tem que pensar, né? A gente falou isso lá na aula de escrituração, né? Se você não sabe o que medir, você não tem o que fazer. Se você sabe o que medir, mas não mede, você ainda não está sendo eficiente. Então você precisa saber medir e avaliar, né? Então o que eu estou trazendo para vocês aqui é como que eu vou medir a eficácia, por exemplo, dos meus manejos reprodutivos. Dentro disso, né, então a grande questão que vai aparecer é quais são os índices zootécnicos relacionados, por exemplo, à parte reprodutiva. E aí eu vou trabalhar com vocês aqui um comparativo de dois rebanhos, né? Um rebanho onde eu tenho cabras em reprodução, 120 cabras. Essas cabras tiveram aí esse período de reprodução com 110 apresentaram cio, 105 tiveram confirmação da gestação, 101 pariram e dessas 101 que pariram, elas me geraram 175 cabritos. Tá? Então eu tive uma estação de monta, essa estação de monta gerou esse resultado final. Isso também lá em ovelhas, né? 250, 208 ovelhas cobertas, 200 ovelhas gestantes, 192 ovelhas que pariram e 230 cordeiros nascidos. Cordeiros e cordeiras, cabritas e cabritos. Tá? Então esse seria aí o cenário desses dois rebanhos, aí, um rebanho de cabra e um rebanho de ovelha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então qual que é a minha fertilidade do rebanho? Tá? Então o que é fertilidade? Né? É uma relação entre o número de fêmeas prenhas, né, que ficaram prenhas, e o número de fêmeas que foram cobertas. Então eu tenho aqui as minhas cabras em reprodução, né, o número total de fêmeas que foram colocadas em cobertura, e eu tenho as que ficaram prenhas, né, ou que foram cobertas. Então, e aqui ó, eu tenho minha taxa de fertilidade. O que seria essa taxa de fertilidade? Né? O 110 por 120 vezes 100 vai me dar a fertilidade aqui de 92% praticamente. Isso quando a gente passa, por exemplo, para a ovelha, aqui eu tive 82% de fertilidade. Tá? Então, a minha fertilidade vai ser então o número de ovelhas cobertas pelo número de ovelhas que foram expostas. Basicamente é isso. Então, 92 e 82. A fecundidade, ou taxa de concepção, né, das que foram cobertas, quantas realmente ficaram gestantes. Né? Então, a 105 por 110 eu vou ter 95% e 96%. Tá? Então, vejam que aqui ó, eu tive uma taxa de fecundidade menor para o rebanho 1 do que o rebanho 2. Tá? Só a título de curiosidade aí, mas é a taxa de fecundidade ou taxa de concepção. A taxa de mortalidade ou aborto, né? Então, o que é essa taxa? Então, é o número aqui, ó, cabras paridas em relação às cabras gestantes lá do meu diagnóstico. Eu tive 3% de aborto e 4% de aborto, tá? Em relação a esses dois rebanhos. A minha prolificidade, então, aqui é o número de animais nascidos por matriz parida. Então, eu tive aqui 175% em 1,7% ou 173%. No caso aqui, né, 282% em 1,2% ou 120%. Né? Então seria que a cada 100 animais eu gero 173 crias. A cada 100 ovelhas eu gero 120 crias. Tá? Então essa é a minha prolificidade. E a eficiência reprodutiva, né? Então é o que? É o número de animais, né, nascidos em reprodução, aqui, ó, nascidos por animais em reprodução, e em relação ao número total de animais. Então eu tinha lá 120 cabras expostas à monta,
eu tive 175 crias. Tá? Então eu tive aqui 1,43% ou 143% de eficiência reprodutiva para o rebanho 1 e 92% de eficiência reprodutiva para o rebanho 2. Tá? Então só para vocês terem uma comparação e gerar esses valores. O que é importante a gente pensar? Né? Esses são dados que vão me dar ali um retrato do que é o seu rebanho naquele momento, e à medida que você vai ter vários anos, você vai conseguir comparar isso, né? Então, se você teve um problema na fertilidade, se você teve muita taxa de aborto, se você teve prolificidade baixa, se você teve um intervalo entre partos muito alto, que seria aí o intervalo, o tempo entre um parto e o outro, ou se a sua eficiência reprodutiva ela caiu muito, ou se ela foi melhor aí ao longo dos anos. Então aqui eu teria alguns índices que são bem interessantes da gente trabalhar aí no Pensa em Manejo Reprodutivo. Tá? Então, como mensagem final, né, a otimização da eficiência reprodutiva é crucial para garantir a produtividade do rebanho. O aparelho reprodutivo, né, ele é peculiar quando a gente pensa em pequenos ruminantes, isso vai impactar no sucesso das técnicas reprodutivas. A capacidade das matrizes, né, emprenhar, ela é relacionada à estacionalidade, sequestral, puerpério, dentro do sistema de produção, e a gente tem outros fatores, né, como reprodução, desafio sanitário também que vão influenciar nisso. Além disso, né, você tem diversas formas de realizar acasalamento, cada uma tem vantagens e desvantagens, isso vai depender muito da proposta da propriedade. Cada produtor tem que usar a técnica que é adequada à sua necessidade. Tá? Não existe uma melhor, não existe que tem que ser assim assado. Tá? Então lembrem disso, que eu acho que é importante também, você casar a técnica com a capacidade ou a necessidade do produtor. Sempre, né, focar ali no aprimoramento do rebanho em termos genéticos. Você precisa melhorar esse rebanho. Tá? Esse é o grande objetivo, porque senão você não vai ter aumento de produção. Os índices reprodutivos, né, eles afetam a rentabilidade da atividade. Tá? Se você começar a ter problema na reprodução, você vai acabar saindo da atividade porque você não vai conseguir ganhar dinheiro, porque a reprodução ela impacta no produto final. Né? Então, acho que essas seriam as principais mensagens. A gente passou aí, né, no porquê, o que eu preciso saber, como que eu faço e como que eu avalio. Né? Então, aqui a gente traz uma visão geral do que seria esse manejo reprodutivo, e não simplesmente olhar aqui como é que eu faço a monta ou a inseminação. Tá? Então, eu acho que vocês tiverem uma visão geral de como que funciona toda essa parte de reprodução em caprinos e ovinos. Bom, é isso, e a gente se vê aí na nossa próxima aula.